Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e olha só, inflação. Essa é a palavra para 2022, porque é o seguinte, ou você se protege e aproveita as oportunidades de investimento agora, ou você vai perder dinheiro, você vai ficar cada vez mais pobre. É perigosíssimo, é muito importante a gente se proteger da inflação. A inflação pode ser um grande problema, tá? Então esse vídeo aqui, ele é muito importante. Assiste até o final, tenho certeza que você vai gostar, porque eu vou aproveitar também para responder algumas perguntas, alguns comentários que vocês deixaram em vídeos anteriores e vou mostrar também um fundo imobiliário que está pagando 1,5% ao mês só com os dividendos. Muita coisa, não é? Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, são 3 vídeos por semana trazendo as melhores alternativas, os melhores pensamentos aí para você investir melhor, beleza? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time! Então galera, é o seguinte, a inflação ela disparou de vez, está altíssima, vou colocar aí na tela, ó, 12,13% nos últimos 12 meses. Inflação de mais de 12% é muito perigoso. E isso afeta tanto a nossa vida como investidores, né? Porque a gente precisa tomar decisões melhores de investimentos nesse cenário, como influencia a vida de todo mundo, né? Porque o preço de tudo vai ficando mais alto. Quando o preço aumenta, o nosso poder de compra diminui. E aí o nosso dinheiro vale menos, tá? Então, por exemplo, quem não investe tá numa enrascada muito grande, tá? Esse vídeo aqui hoje é um alerta bem importante e eu vou mostrar isso para você agora, compartilhando na minha tela, um gráfico onde eu mostro todo esse impacto tanto da inflação quanto dos investimentos. Olha isso! Bom, é o seguinte, galera, eu coloquei esse gráfico aqui. Primeiro eu vou falar só sobre a inflação, tá? Que é essa linha vermelha, depois eu vou mostrar outras 2 linhas aqui nesse gráfico que são mais positivas, tá? Mas a primeira coisa que eu quero mostrar é o impacto negativo que a inflação traz para o nosso dia a dia, tá? Vamos pensar uma inflação aí de 12,13%, tá? No ano, que é a inflação que está agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Um salário, vamos dizer, uma simulação aqui de um salário de uma pessoa de 3 mil reais. A inflação, ela impacta diretamente no nosso poder de compra. Daqui a um ano, essa pessoa que ganha 3 mil reais por mês, então ganharia 36 mil reais no ano, ela tem um impacto negativo no seu poder de compra, por causa da inflação, de R$ 4.366, tá? Com essa inflação atual de 12,13%, que daqui a pouco eu coloco outras simulações aqui, porque uma média histórica não é tão alta, tá? Mas como a inflação está altíssima agora, é sinal de alerta, não dá para brincar com inflação, né? E aí se a gente puxar nessa simulação aqui um período maior, ó, por exemplo, 20 anos, seria um impacto negativo de 87 mil reais, tá? Nessa simulação, se esse salário continuasse 3 mil reais durante todos esses anos, né? É óbvio que a gente espera sempre uma correção, tanto de salário quanto das aplicações dos investimentos, né? Mas eu quero mostrar um impacto negativo. Em 30 anos, então, muito mais, né? Em 29 anos aqui nessa simulação, 126 mil reais de perda. E como que a gente começa a se proteger disso? É o que eu falei, por exemplo, quem não investe o seu dinheiro está muito prejudicado, tá? Porque o dinheiro vai valendo cada vez menos. Como a gente começa a solucionar isso? Com os investimentos, tá? Que é esse segundo gráfico que eu mostro aqui. Agora presta atenção só nessa linha azul, tá? Que seriam aportes mensais, né? O que a gente costuma brincar que é salvar o dinheiro, né? Reservar uma parte do seu salário para os investimentos. Nessa simulação aqui eu coloquei 10% do salário, tá? Então se foram 3 mil reais ali na primeira simulação, agora também. Essa pessoa, ela pouparia e investiria 300 reais todos os meses. Então a gente já começa a ver, depois a gente presta um pouco atenção nessa linha branquinha que está aparecendo aqui, mas a gente já consegue ver, por exemplo, ó, nessa linha azul, que depois de 20 anos essa pessoa teria, através desses investimentos, 10%, 300 reais por mês. Depois de 20 anos já se transformariam em 72.300 reais. Não cobriria ainda a inflação nessa simulação, tá? Por quê? Eu estou mostrando uma rentabilidade de 1% ao mês e a inflação está mais que 1% ao mês aqui, né? A gente está falando mais de 12% ao ano, né? Está bem alto. E aí, num período maior, a gente vê que os investimentos, os aportes, só os aportes, protegem um pouco da inflação, mas não é tudo, tá? Aqui é só a parte de poupança, né? A parte que a pessoa salvou, que a pessoa guardou. Não estou colocando aqui ainda os juros, que aí você vai ver o impacto muito gigantesco, que é a grande graça, né? O grande objetivo da gente investir. É essa linha verde.
olha como é exponencial, tá? Depois de 30 anos, esse investidor aqui ele não está nem preocupado com a inflação. 831 mil reais ali de patrimônio fazendo essa simulação aqui de investimentos depois de 30 anos. A inflação no período 126 mil, só que não fez tanta diferença. E o mais importante é que os aportes eles vão andando, só que os investimentos, os juros compostos, eles são exponenciais. E esse é o grande barato, essa grande graça de investir. Você pode ver que mais ou menos aqui, lá para o ano 11, para o ano 12, essa linha verde ela ultrapassa a linha azul dos aportes e aí é exponencial, né? É o dinheiro trabalhando por você. No começo, não parece que é tanto, né? Os aportes são mais relevantes do que os juros. Os juros é a rentabilidade, né? Então, é preciso sim investir para você ter um patrimônio maior no longo prazo. Os juros compostos são o seu aliado. E aí, nessa simulação aqui, só para a gente mostrar um desempenho histórico, mais ou menos, a inflação não foi 12% ao ano, né? Estaria mais próximo ali de algo em torno de 6% ao ano, tá? Se a gente pegar um histórico de 10 ou 20 anos, nessa simulação aqui a gente pode colocar 6% só para a gente ver que é impactante, né? Mas aí, uma inflação mais baixa, os aportes ali de 10% ao mês já estariam dando conta de proteger pelo menos da inflação, mais o desempenho dos juros compostos dos investimentos, dos juros dessas aplicações realmente fazem toda a diferença. Então esse gráfico aqui eu gosto muito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque essa informação ela é muito importante, tá? Se alguém está esperando um pouco para investir, está cheio de dúvida, não dá para perder tempo, ainda mais num cenário de inflação alta, beleza? E a boa notícia é que sempre existem oportunidades alternativas boas de investimentos em qualquer cenário, tá? Esse é o lado bom do investidor da investidora. A gente sempre tem um caminho para seguir, aquele que é melhor dependendo do cenário que a gente vive, não é? E aí eu já começo a responder as perguntas que vocês mandaram. A Regina perguntou o seguinte: e a inflação vai para onde? E o Wagner também, olha só, com a alta da inflação Selic, qual é o setor mais promissor, tá? Então esse ponto é importantíssimo. Por quê? Quando a inflação sobe, a taxa de juros básica da economia sobe, tá? Aqui no Brasil é a taxa Selic. Lá nos Estados Unidos também tem a sua taxa básica de juros, na Alemanha, na Itália, enfim, em qualquer lugar. E isso é muito importante para nós investidores, até porque a gente quer ter o nosso dinheiro crescendo acima da inflação, né? Para o nosso poder de compra subir. E a gente também quer ganhar mais do que a taxa básica de juros, a Selic no Brasil. Por que a gente quer ganhar mais? Porque a Selic é como se fosse uma grande régua do mercado, né? Porque você consegue um investimento que pague a Selic tranquilamente, né? Por exemplo, o Tesouro Selic é o ativo mais seguro da nossa economia e paga 100% da taxa Selic. Então, se a gente está montando uma carteira de investidores, a gente quer ganhar até mais do que isso. Então, a gente precisa sim entender o cenário que está acontecendo. E aí, você me pergunta, né? Será que a inflação vai baixar, vai diminuir? Olha, já era para ter diminuído através das expectativas que a gente tinha ano passado, por exemplo, tá? Então, fazendo esse cenário agora, o que é a inflação nesse momento? Existe a oferta e a demanda, né? Quando a gente pensa nisso. O que é a oferta? Oferta é aquilo que está disponível para você comprar. E a demanda é o quanto as pessoas estão procurando aqueles itens, tá? E aí a gente tem nessa economia global alguns pontos importantes que fazem definir a inflação, como eu disse, está alta no Brasil, mas também está alta no mundo inteiro. Nos Estados Unidos está a inflação mais alta dos últimos 40 anos, né? E isso influencia diretamente os investimentos. É uma questão da oferta, né? Então a gente teve, principalmente lá a partir de 2020, 2021, a questão da diminuição da cadeia de suprimentos, né? Da oferta, ou seja, época de pandemia, tudo mais, estava se produzindo menos alguns artigos, ok? Então se dizia muito que era uma inflação transitória, tá? Depois que as cadeias de suprimentos ali voltassem, a inflação normalizaria, né? E a gente viu que isso não aconteceu, até motivado pela questão da guerra da Rússia lá com a Ucrânia, porque são países que produzem muitas commodities, né, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, e isso é o quê? Oferta, né? Precisa dessa matéria-prima, essas commodities, trigo, fertilizantes, o próprio petróleo, né? Isso é então a cadeia de oferta, né? E ela está prejudicada. Enquanto isso, a cadeia de demanda está aumentando, as pessoas procurando, né, tanto petróleo quanto outros artigos de alimentação, né, até mesmo pela
volta da pandemia, digamos assim, então a demanda está grande e a oferta está baixa. Isso causa inflação. E o que os bancos centrais do mundo têm que fazer então? Eles aumentam a taxa de juros, no Brasil a taxa Selic, para tentar diminuir a demanda, então a procura, né? E isso pode causar até uma estagnação na economia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então não é um remédio que está fazendo o efeito desejado agora, tá? Por quê? Porque a gente tem um problema de oferta, não é um grande problema de demanda. Embora sim seja necessário aumentar a taxa de juros, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, e isso já está acontecendo. Enfim, todo esse desenho aqui é para dizer que a inflação vai continuar alta, tá? Provavelmente a gente vai ter algo em torno de 1 ou 2 anos de taxa Selic alta, de taxa de juros básica nos Estados Unidos alta e também de inflação numa casa alta, acho que não tão alta quanto está agora, né? Sim, provavelmente vai diminuir, quem sabe em torno de 6 a 8% ao ano, tá? Acho que 12% não continua, mas será uma inflação alta. E aí isso faz com que a gente tenha que tomar algumas decisões de investimentos agora. Por quê? Taxa Selic alta, taxa de inflação alta, alguns investimentos vão desempenhar melhor que outros. E já aproveitando esse tema, uma pergunta do Leonardo aqui, ó. Atualmente, com os atuais índices de inflação, ainda vale a pena comprar os fundos imobiliários? Então, eu te digo que sim, né? Porque alguns fundos imobiliários, eles acabam surfando bem esse momento de inflação alta, né? Eles dão uma rentabilidade maior por causa da inflação alta. Então, acompanha aqui comigo, não é só esse tipo de investimento, né, que a gente tem que pensar, porque, por exemplo, como eu falei, Tesouro Direto está bem interessante também. Por outro lado, a gente tem ações e fundos imobiliários baratos, mas a gente tem também esses fundos imobiliários aqui, ó. Eu vou colocar um ranking na tela aí para você ver. Vou puxar pelos fundos imobiliários de maior patrimônio, tá? Eu gosto sempre de olhar os maiores porque eles têm uma diversificação melhor, né? Então a gente vê que o maior fundo da Bolsa Brasileira, que é o KNIP11, está pagando 1,66% ao mês, tá? De dividendos, só de dividendos. Por quê? Por causa da inflação alta. Olha isso. Eu vou entrar aqui no relatório gerencial do KNP11 e a gente vê que ele está com uma rentabilidade, olha isso, de 193% do CDI, ou seja, está pagando muito, muito mesmo. E o próprio gestor aqui ele explica, né? O patamar da inflação, que é o IPCA, ainda pressionado, continua contribuindo para a boa rentabilidade do veículo, desse fundo aqui. Por quê? Eu vou colocar o gráfico aí na tela para você ver. 95,7% dos contratos aqui, dos títulos de dívida desse fundo imobiliário, são atrelados ao IPCA. Então, se o IPCA crescer, esse fundo vai pagar mais, tá? E até um detalhe, né? Esse fundo aqui especificamente, ele é só para investidores qualificados, né? Então, aqueles que têm mais de 1 milhão de patrimônio, tá bom? Mas a gente consegue ver esse mesmo efeito em outros fundos. Por exemplo, o KNCR11, que é da mesma gestora, né, da Kinea, é legal até que o gráfico aqui, o relatório gerencial é parecido, ele também está pagando bem, tem uma tendência de pagar mais, né? Está até com uma evolução no número de cotistas por causa disso. Por quê? Eu vou te mostrar aqui, ó, 83,8% dos contratos aqui, dos títulos de dívida desse fundo imobiliário são atrelados ao CDI. Então a taxa Selic vai continuar alta. É até provável que a taxa Selic continue alta por mais tempo do que a inflação, tá? Então esse fundo aqui ele está pagando super bem. E voltando para o ranking, a gente vê algumas outras, né, algumas outras alternativas de investimento, que depois eu posso até falar um pouquinho mais, ó, só que a gente vê KNR11, por exemplo, que é um fundo de tijolo e de logística, está super barato, né? 0,84 preço sobre valor patrimonial dele, embora não esteja pagando um dividendo tão alto, né? E aí a gente vai ver algumas outras opções, ó. O IRDM11 está caro, né? Um fundo imobiliário que está caro, que está pagando um dividendo aí alto de 1,19, mas o preço sobre valor patrimonial dele está 1,07. Quer dizer que ele está um pouquinho mais caro do que realmente valem esses ativos imobiliários dentro dele, tá? Isso é cotação da Bolsa de Valores, sobe e desce mesmo. E dentro do relatório gerencial dele a gente vê que 64% dos títulos de dívida lá desse fundo imobiliário, o IRDM11, são do IPCA, por isso que está tão alto. E o outro fundo que eu queria trazer aqui para vocês, que inclusive eu coloquei na capa do título, é esse aqui, ó, o RSR11, que está pagando 1,5% de dividendo ao mês e está num preço quase justo ali, né, 1,03, um preço aceitável. E mais um exemplo, ó, 77% dos contratos aqui atrelados ao IPCA. Então a inflação alta, esses fundos aqui,
eles vão continuar rendendo bem, tá? Esse daqui, então, é o relatório gerencial do RECR11. E aí aproveito a pergunta do Fabiano, ó, mas os dividendos dos fundos imobiliários também acompanham a inflação? Porque daqui a 30 anos o poder de compra de 10 mil será bem diferente. Então, esse que eu exemplifiquei aqui para vocês é isso, né? Alguns contratos de fundos imobiliários, eles são realmente reajustados pela inflação, pelo IPCA ou IGPM. E aí, para dar uma continuidade nesse assunto aqui, o Fausto ele perguntou o seguinte: no caso dos CRIs, que são esses fundos de papéis que eu mostrei para vocês agora, o ajuste pela inflação não é somente pelos contratos, né? Então não realmente, os fundos de tijolos, eles demoram mais para entregar esse reajuste da inflação para nós cotistas, tá? Por quê? É só nos reajustes de contrato mesmo. Agora nos CRIs, como são títulos de dívidas, é automático, né? Então eles entregam essa correção da inflação todos os meses, beleza? E aproveitando mais algumas perguntas aqui, ó, a Jéssica disse o seguinte: vale a pena tirar da Selic para comprar ações ou fundos imobiliários, já que está tão abaixo da inflação? Esse ponto aqui é importante. Então a gente tem a taxa Selic alta, né? É um referencial, uma régua de mercado, e a gente tem, por outro lado, alguns fundos imobiliários, algumas ações que não estão pagando tanto anualmente falando como a taxa Selic, né? Que é igual o Ramon pergunta aqui, ó. Um FII que paga 8% ao ano perde para a inflação, como é que fica? Antes de falar da valorização da cota, e se desvalorizar a cota? Então, é exatamente isso que eu estava falando aqui antes, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o KNR11, que é um dos maiores fundos da nossa bolsa, ele está pagando menos do que a taxa Selic, tá? Então, aqui menos que 1% ao mês, só que ele está barato, né? Está 0,84 preço sobre valor patrimonial. Pode ser que desvalorize? Pode, né? Tudo pode acontecer, é renda variável. Só que só por essa métrica a gente já estima algo em torno de 16% de potencial de rentabilidade, né? De upside só desse fundo aqui, tá bom? E tem outros também nessa categoria. XPLG 11, o Bresco também está nessa posição, ó, 0,82 de patrimônio, de valor patrimonial ali, de preço sobre valor patrimonial, o HGRE11 também. Então aqui a gente tem uma lição, né? São dois pontos importantes. Alguns fundos imobiliários vão surfar bem a alta da taxa Selic, vão surfar bem a alta do IPCA, enquanto tem outros que acabam ficando muito baratos, né? Por exemplo, esses fundos aqui que eu falei, é muito, muito provável que daqui a 1, 2 ou 3 anos, daqui a 5 anos, a gente olhe para trás e fale: nossa, aquela época estava barato demais, podia ter comprado um monte. Mas vai demorar, né? Não é um investimento para curtíssimo prazo, porque esses outros que entregam a inflação mais rápido vão pagar mais, tá? Então essa diversificação, ela é muito importante. E a gente está vendo isso em todos os mercados atualmente, né? O mercado de renda fixa está sendo muito mais procurado agora. Então, o que está acontecendo com ações, fundos imobiliários, até mesmo com Bitcoin? Está despencando. Então, quer dizer que é para sair vendendo tudo e comprar renda fixa? Acho que não, né? Eu acho que tem que se manter a diversificação da sua carteira, 70% em um ativo, 30% em renda variável, enfim, segue a sua lógica de investimentos, porque algumas ações e fundos estão ficando bem baratos, enquanto por aqui do outro lado a rentabilidade está muito alta com ativos mais conservadores. Então até que é um cenário bom para o investidor. E aí, ó, a pergunta do Matheus, ele diz o seguinte: onde eu vejo a taxa de inflação anual? Aí é muito simples, tá, Matheus? No Google mesmo, você digita ali, ó, inflação de 12 meses, já vai aparecer para você. Isso aí é noticiado, ó, 12,13% em qualquer site, isso vai mostrar. E eu vou aproveitar aqui para deixar mais um presente para vocês, que é a planilha onde a gente consegue fazer essas simulações. Então, por exemplo, eu posso até colocar aqui, ó, a inflação de 12,13%. Essa planilha aqui, no último vídeo que eu fiz, eu vou deixar até aqui em cima, eu usei, mostrei detalhes e inclusive uma das perguntas que vieram foi justamente sobre essa planilha aqui, foi o Bunny, perguntou o seguinte, ó: eu posso investir por mês sempre R$1.000, quanto tempo levaria para eu chegar a R$300 mil, tá? Então essa planilha é justamente para fazer essas simulações, ok? Então aqui, ó, R$1.000, vamos dizer que em 5 anos, essa pessoa chegaria em R$81 mil. Para chegar em 300, precisaria de mais tempo. Nesse exemplo aqui, 12 anos de investimento. Isso se não fizesse um aporte extra no primeiro mês, né? Logo de cara, porque aí diminuiria esse tempo, tá? Em torno de 10 anos já chegaria nesse potencial aí, nessa linha de chegada de R$300 mil, que é a simulação. Essa planilha aqui eu deixo na descrição porque é gratuita, você pode fazer as suas simulações, inclusive na própria planilha já tem um link aqui que mostra
como você usa a própria planilha, tá? Totalmente de graça, o link aí na descrição. E justamente nesse mesmo vídeo, muita gente assistiu, né? Agradeço a todo o público que teve bastante visualização esse vídeo mesmo. Muita gente perguntou também, ó, como a Bruna e o Thalisson, perguntando qual que é a corretora que eu indico para investir em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa aqui no Brasil. Eu indico a Toro Investimentos, tá? Que eles são super parceiros aqui do canal. Inclusive é a corretora que eu uso para fazer os meus investimentos. Taxa zero, super segura e bem simples de usar. Inclusive na parceria que a gente tem, né? Todo mundo que se inscreve através do meu link, que eu também deixo aí na descrição, ganha o meu livro, tá bom? Meu livro de graça, a gente envia para você pelo correio, para você pegar na mão e ler mesmo, tá bom? Então usa o link que está aqui na descrição, abre conta lá na Toro Investimentos, manda o seu primeiro recurso para lá, porque assim é ativada a sua conta e automaticamente depois de 4 ou 5 dias você recebe um e-mail para você mandar o seu endereço e aí a gente envia o livro para sua casa, tá bom? E deixe sempre aqui os comentários, as suas perguntas, suas dúvidas, suas questões, que eu estou aqui justamente para te ajudar. Eu leio todas e num próximo vídeo posso voltar aqui para conversar com vocês, tá bom? Um abraço e até mais!